Fala galera, começando mais um Fala Tu Podcast, uma realização da Praia Filmes HD, apoio da Construa Ideias e patrocínio aqui da Premium Express Conveniência. É só seguir aqui e ter acesso a muito produto de qualidade. Hoje meu entrevistado é um cara que tem muita história para contar, uma resenha muito legal. Newton Albuquerque. Opa. Muito obrigado aqui, viu, meu amigo, pela presença. Eu que agradeço aí pelo convite. Newton, você tá com alguns projetos novos, né? Sim. Vamos começando já mostrando aqui Eu tenho o livro e a revista, né? É o livro, né, que lancei em janeiro de 2019 e esse que eu lancei agora, quer dizer, a gente nem lançou essa revista ainda. A pandemia deu uma atrapalhada. Deu uma né? atrapalhada, mas esse é o projeto novo. É uma cartilha de prevenção social para a gente para a gente divulgar nas escolas, nas periferias, porque quando eu lancei o foco total do livro era o encarcerado, né? Uhum. E o egresso. Mas aí eu vi que as cadeias estão superlotadas justamente porque falta uma base, né? Todo mundo sabe que as cadeias estão lotadas porque a educação não tem. Não está como deveria ser no nosso país. Não né? está como deveria ser. Em canto ser. nenhum, praticamente. Em lugar nenhum, verdade. Eu passei 10 anos lá e eu vi muito moleque lá que não precisa. A gente fala em ressocialização. Os moleques chegavam lá sem ser socializado, pô. Como é que vai ressocializar o que nem socializado foi, Nem socializado foi. Então, eu tive essa percepção e vi. A gente pode fazer, antes desse moleque fazer a escolha errada, ele vai ver. Já que ele não lê, né? Porque a molecada não gosta de ler, eu fiz a história em quadrinhos, que é justamente para isso. É igual naquele... Não tem um filme lá do... Acho que é Cidade de Deus, que o neguinho fala assim, eu não sei ler não, mas figurinha a gente vê. Então, eu fiz a figurinha. Já dá para ter uma interpretação bem bacana. Bem bacana, né? Exatamente. Beleza, já a gente detalha mais aí desses dois projetos bacanas. Newton, você hoje está trabalhando como um palestrante, está tendo aí uma rotina de buscar contar a sua história, né? Exatamente. Empresas, várias pessoas podem contratar seu serviço, né? Exatamente, Hoje eu palestro em empresas, escolas, dentro do próprio cárcere. Eu me transformei numa pessoa, até numa formadora de opinião, né? Porque nosso estigma é de bandido bom e bandido morto, e eu provo que se a gente der oportunidade, se a sociedade entender um pouquinho melhor o complexo do que é um encarcerado, do que é um cara que vai cometer um crime, ela começa a ver que essa linha de bandido bom não é bandido morto, é um cara ressocializado, é um cara que pode sair de lá diferente. É um cara que muitas vezes não teve a oportunidade. A oportunidade, é verdade. A gente também não pode colocar toda a culpa, né? No sistema em si. Tem pessoas que vão porque quer. Então, por que quer? Tem cara que gosta de ser bandido, Gosta, né? Exatamente. Minha profissão é bandido. É bandido. Eu sempre, nos meus posts, eu sempre digo, não tem... A escolha é individual. A transformação é individual. Mas a gente só vai saber quem quer ser transformado se a gente der oportunidade, por exemplo. Eu me tornei escritor e palestrante, eu não sabia nem escrever e muito menos gostava de ler. Mas não me deram essa oportunidade. Eu abracei com as duas mãos, com o braço, com tudo, dei voadora. E hoje eu sou exemplo no Brasil inteiro, né, cara? Antes da pandemia, eu vou até abrir aqui, eu fui convidado pelo DPEM, Departamento Nacional Penitenciário, para ir em todos os presídios do Brasil contar a minha história. Pô, então, que bacana, que bacana. Isso é para mostrar que é possível, entendeu? Show de bola. E como é que... Eu quero entender como é que tudo isso começou. Eu acredito que a galera que está acompanhando também. Você é daqui de Natal? Não, eu sou de São Paulo, Você sou paulistano, né? E como é que, antes de acontecer todo esse problema na sua vida, você fazia o quê? Como é que foi tua infância? O que é que te levou a ficar atrás das grades, né? Sim, Ficar vendo o sol nascer quadrado, como já diria no... E é bem quadrado. Aqui agora, antigo. Como é que isso tudo, infelizmente, né, passou a acontecer na sua vida? Então, até um dos tópicos da minha palestra é justamente essa, porque eu sou um cara que estudei, sou um cara que tive uma família maravilhosa, um cara que estudou, que trabalhou, que se formou, sou formado em publicidade. Publicidade? Me formei em 2006. Então, até os 29 anos, eu era um cara que trabalhava. Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Eu nunca tinha passado numa delegacia. Capital? Capital. Tinha amor dos meus pais, da minha família, sabe? Tive uma base, tive uma educação. E com 29 anos, eu fiz a escolha errada, cara. Com 29 anos, eu inventei de ser transportador de drogas
visando isso aqui, ó, a única coisa que eu pensava era no dinheiro, para você Ter mais dinheiro. ter mais Já dinheiro. tinha uma vida legal, Eu tinha uma vida legal, confortável, mas eu queria ser ganância. rico. Não, ganância, pura ganância, eu queria ser rico. Quero ter o carro mais fuderoso, como a gente quer casa aqui, mais- quero pegar as melhores mulheres, Mulher eu já pegava, mas não as melhores. mas não as melhores. Não as melhores. Então, aí o cara queria pegar as melhores, né? O cara queria ter o carro melhor, o cara... É como diz Maquiavel, os fins ali justificavam os meios. Né? Exatamente. Não importava de que maneira você fosse ter acesso a isso. Resumindo tudo, o que me levou para o crime foi justamente a ganância, né? E aí qual foi a situação? Você Eu recebi- estava trabalhando, você tinha uns tinha amigos... acaba- Como é que foi que tudo isso? Eu tinha acabado de sair da Kaiser, e eu trabalhei na Ambev, trabalhei na Kaiser, trabalhei em grandes empresas, e peguei um dinheiro e comprei um guincho, Certo. né? E foi justamente nesse guincho que eu recebi a proposta de colocar um carro em cima da plataforma para levar para uma praia lá em São Paulo com drogas. Eu não aceitei de início. Eu trabalhava pra caramba, eu acordava às 6 horas da manhã, só chegava 1 hora da manhã, da manhã em casa. Das 6 da manhã a 1 hora, meia-noite, a 11 horas, não tinha horário para guincheiro. O guincheiro é o reboque, né? As pessoas conhecem Sim, como aqui reboque. é mais reboque, a gente fala. fala. Fala mais reboque. O guincho é aquele carro plataforma. E eu recebi uma proposta de um dinheiro absurdo, Quanto? 30 no início. A minha proposta foi 30 30 mil reais. Isso em 2006. 30 mil em É. 2006. Era bem mais assim, dava para comprar bem mais coisa do que agora, né? Eu tive muito tempo para estudar, né, para pensar dentro da cadeia. Em 2006, 30 mil era dinheiro era salário de jogador de primeira divisão. Só para se ter uma base, né? E eu não aceitei. Eu tinha que trabalhar pra caramba para ganhar 8, 7, 6 no guincho. Já estava bom pra caramba, né? Mas 30 Apesar mil... do custo de vida mas alto de 30 São mil, Paulo. os olhos ficou... A cabeça ficou a milhão. Eu disse que não queria porque eu nunca tinha feito nada de errado. Isso aí foi Qual foi essa pessoa assim que... Então, isso aqui foi no meio dos amigos mesmo, dentro da faculdade, os amigos, né? E só que o dinheiro ficou rodando, né, meu? E eu não aceitei. E ele me fez a segunda proposta, tipo 1 semana, 2 semanas depois, eu não me lembro assim, é exato. Mas ele falou assim, ó, eu vou te fazer a segunda proposta, hein? Eu vou te dar 50 mil pra você levar esse carro. Aí eu falei, leva a hora que pega esse carro? Aí eu não parei mais. E esse cara, ele já tinha passagem, ele já tinha Então, envolvido com... Não, pior que não. Esse cara não tinha passagem, era um cara normal da sociedade. E eu fiquei por 3 anos trabalhando, até ser preso aqui no dia 8 de outubro de 2008, Aqui no Rio Grande do Norte. em Genipabu, com a maior quantidade de droga da história do Rio Grande do Norte. Quanto era? 450 quilos de cocaína. Então, naquela época, né, foi a maior apreensão de drogas. Aí, minha vida realmente desmoronou. Naquela época... Aí eu vi a merda que eu tinha feito, entendeu? Que eu só tava vendo o dinheiro e as mulheres, né? Porque aí já apareciam as mulheres bonitas. Aí começou a... O cara Newton começou a ficar bonito. O cara com dinheiro, o cara fica bonito, meu. Até você fica bonito. Aí, Brincadeira Newton, à parte. aí como é que era assim, a rotina, o dia a dia disso? Vocês... Porque assim, tem muita gente que acha que o bandido, que o criminoso é aquele cara, o assaltante. Não, é organizado, né? Ó, temos uma rotina, vamos fazer isso. Era assim vocês? Então, Como é que é? aí que tá. Até hoje eu fico pensando nisso, entendeu? Porque a sociedade, por exemplo, aquela pessoa que não conhece, quando fala em traficante, pensa em armas, né? Pensa em fuzil, pensa em morro. Pô, eu trabalhava com um cara que era playboy, meu. Eu nunca vi ele armado, eu nunca vi ele falando gíria, eu não precisava andar armado. Ele botava a droga dentro do carro e ia entregar, só isso, mais nada. O O cara era de família já, ele vinha de uma família, por exemplo, minha família sempre teve condições, mas a família desse cara era aquela família que você fala, cara, o cara é rico, entendeu? Ele só era, acho que mais ganancioso do que eu, né? Aí vocês planejavam? Não, ele falava assim, ó, tal dia você vai pegar o caminhão, vai botar o carro e vai entregar em tal lugar, só isso. Eu chegava lá, deixava carro e caminhão e voltava. Então, tipo assim, o cara, por mais que você soubesse que era errado, talvez assim, eu não estou diretamente com a droga, eu não estou consumindo, não estou vendendo. Então, não é tão crime assim, né? Será que tem esse pensamento? O meu pensamento foi esse. Uhum. Falei, acho que estou transportando aqui droga aqui em cima. E outra, teve uma hora que o dinheiro me cegou de tudo, cara. Para você ter noção, eu fui preso, passei 10 anos, mas eu não sabia que o tráfico de drogas era o nosso crime mais pesado na Constituição. Era aquele que tem a maior pena, aquele que é hediondo. Eu não sabia nem que existia esse negócio de hediondo. Começa por aí. Então, o dinheiro ele foi me cegando. De repente, eu fui para fazer uma viagem de 50, de repente eu estou fazendo todo dia uma viagem de 50. Eu falo todo dia? Não todo dia, né, gente? Praticamente todo dia. Né? Praticamente uma vez por semana, né?
2 vezes, 3 vezes por mês, eu fazendo viagem de 50 mil reais. De repente eu tô rico. O cara que trabalhava dia e noite para pagar as contas, de repente o cara Ficou rico. Fiquei rico. E aí como é que vocês tinham... Fiquei rico e fiquei pobre, tá? Tá igual o Chicó, né? Chicó. Fica rico, fica pobre. Fica pobre, fica rico. Aí como é que era? Vocês tinham muito dinheiro, vocês saíam, vocês esbanjavam, como é que era? Era uma vida praticamente dos sonhos, assim. Não, vida de luxo, vida de luxo. Era Jurerê Internacional, Café de la Musique, naquela época os puteiros melhor de São Paulo, né? Pra quem pode falar, que eu falei no livro, né? Era Café Fotô, Bahamas. Bahamas a gente era amigo até do Maroni. Só pra você ter uma ideia. E vocês conviviam com famosos, com gente... Então, às vezes aparecia uns que era amigo dele, né? Eu ficava de longe. Eu falava, cara, como é que esse cara é amigo desse? Por exemplo, não posso falar aqui, né? Mas teve cara que eu vi dele, famoso de verdade mesmo. Ele foi seu amigo, é meu amigo, mas o cara gostava, né? Eu nunca usei droga. Eu nunca usei Você droga. nessas paradas não usava? Não, nem bebia. O negócio era... De vez em quando eu tomava lá um uísque com eles lá, já ficava bêbado com um cowboyzinho. Agora, a maioria gostava, né? A playboyzada, a maioria gostava do pó. Assim, né? E aí vocês tinham essa rotina lá, e aqui nunca chegaram a ter uma situação de... Antes de ser preso, né? Chegar perto, escapar. Sim, teve. Como é que foi? Teve assim? várias, né? Teve várias. Eu conto no livro aqui. Teve vindo de lá pra cá, né? Que foi uma coisa assim impressionante. Eu cheguei na Bahia, quando eu estava vindo para cá, com os 450 quilos. Eu cheguei na Bahia, a minha cunhada ligou, pedindo para eu voltar. Disse que tinha um sexto sentido, que sonhou e eu ia ser preso. Cara, não dá 20 quilômetros, a Polícia Federal me para. Ali perto de Feira de Santana. Aí eu falei, vou ser preso. A miserável, não fazia 20 minutos que ela tinha me ligado. Os caras olharam o carro, olharam o caminhão, tudo direitinho, pediram para eu ir embora. Eu não sei nem como até hoje eu consegui ter a paciência, porque tranquilidade. Eles conhecem, a Polícia Federal conhece você pela cara, não adianta. Se ele olhar e ver que... Era um caminhão que você estava... Era um guincho, uma plataforma, né? Um guincho com um carro em cima, com a Land Rover em cima. Sim. E aí a maioria das vezes era cocaína? Sempre cocaína. A única droga que eu transportava era cocaína e a pasta base que vira cocaína, né? Aí, nessa Feira de Santana, tirou raspando e aqui no Rio Grande do Norte pegaram de vez o homem. Então, aí eu começo a acreditar que o sexto sentido dela era verdade, sabe? Porque você vai ser preso. Se você não botar, você vai ser preso. Ela sonhou. Ela sabia, a família sabia? Como é que era? Então, um tempo depois ficaram sabendo. Até então, porque o cara era um Nilton, cara... para com isso, não sei o que. Então, Você, o cara não, é assim, aí que tá. Eu era aquele cara que trabalhava pra caramba, pagava as contas e ainda ficava a conta, sabe? Pagava uma conta e ficava uma conta. Refinanciava um carro. Cara, minha vida sempre foi desse jeito. De repente, o Nilton aparece comprando um apartamento, o Nilton aparece fazendo festa de casamento, sabe, estrondosa, e falaram, como é que pode? Esse cara não trabalhando de guincho, tem alguma coisa errada aí. Aí já começa o Zé Povinho falando, né? Sempre tem o Zé Povinho, sempre tem aquele, dentro da família. Esse bicho aí tá fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Até que descobriram, eu comecei a dar as coisas, aí o dinheiro cala a boca de todo mundo. Ninguém falava mais nada. Né? Meu pai era o único que falava muito. Né? Meu pai e meu ex-sogro me falavam muito. Como você estava cego lá pela sua situação, né? Não, porque era muito dinheiro, cara. Então eu não, juro pra você. Eu não pensava na maldade que a droga faz, né? Eu não pensava... A minha mudança de vida foi justamente essa depois. Depois eu vou falar sobre isso aí. Que eu descobri o tanto de mal que eu fiz, né? Porque eu estava preso... Para tantas pessoas. Para tantas pessoas, eu matava mais do que metralhadora, cara. Mais do que fuzil. Eu era um cara que estava ali... Imagina essas 450 quilos de droga aqui dentro do estado. E essa rota era mais Rio Grande do Norte, Estado do Nordeste, então, vocês conheciam o Brasil todo? Brasil todo, Brasil todo. Eu não era... Eu comecei como... Você começou dirigindo? Eu comecei dirigindo, depois eu já não estava mais dirigindo. Eu já estava já como no parte do financeiro, sabe? Eu só recebia o dinheiro e entregava para ele, para uma pessoa dele. Na realidade, eu via ele poucas vezes. Eram muitos? Vocês eram... Essa quadrilha eram... Não, eram em torno de dos 4, né? E teve um tempo que eu parei de transportar e fiquei só recebendo o dinheiro e entregando. Só vem, manda. E eu entregava o dinheiro, era mais ou menos assim. Agora, para viajar mesmo, eu viajei para Feira de Santana e viajei para Natal e Fortaleza, só. Porque as viagens eram muito longas e, cara, você não está transportando banana, né? Você passa nessas viagens, você passa numa porrada de blitz. E toda blitz você passa,
o Roskovski fecha, não tem jeito. Trancado, É né? trancado, não passa uma agulha. E aí a polícia que pegou vocês foi a federal? Não, Foi não. a rodoviária? Foi a Polícia Militar. Foi a Polícia Militar mesmo. a Polícia Militar de Extremoz. Genipabu, né? Foi Genipabu, mas é a região de Extremoz, né? Uhum. E foi assim dentro do livro eu conto também essa parte que a minha função era trazer o carro até Ponta Negra. Certo. Entregar o guincho e o caminhão e voltar. Tá aqui, ó. Depois você entregava o guincho e o caminhão pra ele lá, entendeu? Só que quando eu cheguei em Ponta Negra, o cara me pediu um favor, porque o motorista dele faltou. E eu fui preso dentro da casa desse cara, lá em Genipabu. Você tava com uma aparência meio, né? Eu vejo na foto aí, eu tinha até botou a foto. cabelo, meu. Botei a foto hoje, coloquei a foto hoje. A gente vai mostrar na nossa tela. Você tava numa aparência bem diferente, assim, né? Tava uma vida totalmente desregrada, né? Tava gordo, eu fiquei mais bonito agora depois de preso. Porque assim, é uma vida que você tinha tudo, mas não tinha nada, né? Exatamente. Aqui, né? Eu não tinha nada na cabeça. Vazio, né? era um vazio. Era um vazio. Era um vazio total. Só as coisas que o mundo pode te Só oferecer. material, eu não tinha espiritual, eu não tinha fé, eu não tinha nada, eu não acreditava em nada disso, entendeu? Eu pensava naquela época que o dinheiro podia comprar tudo. A lembrança do momento que você foi preso, bem viva na sua cabeça. Muito, né? muito. É uma das lembranças Mas mais fortes. os detalhes assim que você tem daquele dia. Cara, porque foi assim, quando eu começo a correr, quando eles começam a atirar em mim, porque eu estava dentro do guincho, quando o cara tá abrindo o portão e ele começa a gritar assim, sujou, 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 eu pensei que ele tava brincando. Eu já estava saindo com o guincho, para deixar de volta em Ponta Negra. Quando eu estava saindo, ele começou a sujar e correu. Quando ele corre, eu escuto os tiros. Aí eu fico paralisado, paralisei. O cérebro, puf. Por segundos eu fiquei ali parado e vi os policiais correndo atrás dele, dando um tiro. Aí eu pulo do caminhão e não dá para raciocinar, eu vou na mesma direção deles, cara, para você ter ideia. Eles entraram à esquerda, eu passei direto, eu corria mais do que o Papaléguas, eu lembro disso. Eu passei desse cara que estava na minha frente, eu passei dele. E eu vi ele caindo, atiraram nele, né, acertaram ele. E ele caiu, eu falei, mataram ele. Aí eu lembro que eu corri muito, e eles atirando, aí eu entrei para dentro do mangue. Porra. Quando eu pulei para dentro do mangue, eu comecei a ficar todo rasgado, né? E eles atiravam, eu escutava o barulho dos projetos cortando. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Porra, imagina aí, um cara, até os 29 anos, eu nunca tinha feito nada de errado, cara. Nada, absolutamente nada. Passo 3 anos no crime, mas eu passo 3 anos no crime ganhando dinheiro. Também não tinha nenhum momento desse, assustador desse. Aí você tá lá no mangue e pega bala. Pega bala, meu Deus do céu, e agora? Enfim, eu fui andando por dentro do mangue e afundando. Porra, eu sou paulistano, né? Paulista é foda mesmo. Eu pensei que o mangue era areia movediça. E eu não sei nadar, você acredita? Eu falei, porra, meu. Eu passei 10 anos, os caras me xingando dentro da cadeia. Era só você entrar dentro do barro, que ninguém ia atrás de você, meu. Eu falei, sabia que aquela porra era barro? Não sabia. Eu saí pra ser preso, cara. Eu saí pra ser preso, pulei dentro da casa de uma mulher e escondi atrás, caí atrás do sofá dela lá e ela gritando, tá aqui, o bandido tá aqui. Foi mesmo. Então aí entraram. Mas tu tava sem arma, né? Tu não tava sem nada, tava todo rasgado, todo estrupiado, todo roto. Chegou a pegar algum tiro? Não, graças a Deus não, mas passou muito perto. Os tiros de fuzil que era mais forte, né, meu? Aquele barulho. Aí pega cana, foi pra dentro do camburão. Quando eles me algemaram mesmo pra quebrar braço, pra tudo, né? Não tem essa de você tá preso. Tá preso o cacete. Você entra no cacete mesmo. Eu falei, tá porra, apanhei mais do que nas brigas que eu ia pra torcida do Corinthians contra Palmeiras. Eu falei, mas essas porra é tudo palmeirense, que eu sou corintiano, né? Apanhei, né? Apanhei não foi pouco, não. Dentro do camburão também? Dentro do camburão, fora do camburão, porque aí lascou tudo que eles queriam saber de quem era a droga, né? Eu ia falar muito de quem era a droga, porque eu não podia falar, senão eu ia morrer de qualquer jeito. Ou eu morria lá quando saísse da cadeia, ou eu morria dentro da cadeia. Então eu tive que segurar. Segurou a onda Segurei a onda e apanhei virar no Seri girar e depois chegou civil, Isso federal, era 2000 ambiental. 2008. 2008. Aí você foi... A militar prendeu, mas depois que chegou de polícia lá, até... Qual era a quantidade mesmo que você falou? 450 quilos. 450. Na época foi a maior do... Ficou até muitos anos, ficou a maior apreensão de drogas da história do Rio Grande do Norte. Teve mais esse para acabar com o Roskovski meu? Daí. Porque eu já entrei primeiro. Isso era uma coisa que eu transportava, tipo assim, isso não é nada, né? Tranquilo para você. Tranquilo, né? Não é nem que é tranquilo para mim, que eu não tinha noção. Mas você sendo preso com a maior quantidade de droga da história de um estado,
Isso Pô, aí superdimensiona muito mais a sua, de repente eu entro o seu já. feito de... Assim que me colocaram a algema, já falaram, é autopericulosidade. O dono dessa droga tinha um plano de voo, porque ele estava fazendo aulas para voar, né, para tirar Transportar para fora do... Não, ele estava fazendo aulas para tirar, como é o nome do documento? do documento? CNH de avião, de carro, de avião Sim, não mas sei. sei lá, Enfim, carteira de aviação. de aviação. Ele estava tirando isso aí, mas não era para transportar droga, eu acho que deve ser para passear, para comprar um aviãozinho, enfim. Aí já começaram a falar que era uma quadrilha gigantesca, que era do PCC, não tinha nada de PCC, não tinha Era nada... você mesmo ali? Era os boy, era boy, gente. 29, né? É, E aí você foi direto para Alcaçuz, fui direto pro Raimundo Nonato, aqui na Zona Norte. na né? Zona Norte, que hoje é a cadeia pública, né? Cadeia pública. Cheguei lá 1h30 da manhã, também foi assim, não consigo esquecer, né? Não tem como esquecer. Pega e aquele peia. Não apanhei. Eu apanhei tudo que eu tinha de direito de apanhar, Já antes, né? eu apanhei antes. E eu não apanhei mais porque lá, você é colega de profissão da Roberta Trindade, né? Sim. Então, ela Abraço, Roberta. abraço, Deve estar lá na TV Tropical. na TV Tropical, hoje ela é minha amiga, hoje ela mora no condomínio que eu moro, na Ah. mesma torre, e é tudo uma coisa assim de destino, cara. Por quê? Porque em 2008, a Roberta Trindade e o Genésio Pitanga, que faleceu esses Sim. dias, eram os únicos repórteres que conseguiram entrar Entrar. para dentro da casa. E ela queria, porque queria fazer uma entrevista comigo, e eu tava todo estrupiado. Eu falei, ó, amiga, eu não posso falar, mas eu sou amigo seu de profissão, já inventei logo até que eu era jornalista. Eu era publicitário, né? Mas naquela hora eu falei, eu não aguento mais apanhar, vou ter que fazer alguma coisa. Eu queria que você me arrumasse um advogado. Ah, Meu amigo ainda deu uma cotovelada em mim, todo estourado, deu uma cotovelada. Eu falei, mano, vou apanhar até de você. Ele falou, mano, você vai pedir favor pra uma porra de uma repórter, mano? Nós vamos apanhar mais ainda. Mas enfim, a Roberta foi usada por Deus. aham. E quando foi mais ou menos umas 11 horas da noite, esse advogado chega lá, cara. E a gente, sem saber quem era, já tava apanhando mais do que... Porque eu apanhei mesmo, eu e ele. Aí o cara chegou, aí meu amigo... Primeiro com meu amigo mesmo, que não, ninguém pediu advogado não. A gente tava achando que era um cara da Polícia Federal, querendo... Sim. Até que o cara foi no meu ouvido e falou assim... Foi no ouvido dele e falou, foi a Roberta Trindade que mandou. Aí o cara não sabia quem era a Roberta Trindade, nem raciocinava mais que eu tinha feito um pedido lá atrás e ele tinha me dado uma cotovelada. Aí ele foi e falou comigo, eu sou amigo da repórter que você pediu, foi você que pediu um favor para a repórter? Aí eu falei, foi, né? Aí, enfim, eu passei 10 anos preso, vendo essa mulher na Tropical, né? Na Galiga da Minha Tropical. amiga, minha amiga. Então eu falava assim, ela foi pro meu livro, ela tá dentro do meu livro, eu falo dela, relato sobre isso aí dentro do livro. E de repente, cara, quando eu saio, eu vou fazer uma entrevista especial com o Maxwell Figueiredo. Sim, conheço meu amigo Maxwell, tá Maxwell. em São Paulo. Tá em São Paulo, na Bandeirantes. Trabalhou comigo aqui com nosso amigo Edmilson também. Exatamente. Grande pessoa também, Maxwell. E conversando com o Maxwell, ele já tinha feito uma entrevista com ele, já Inclusive tinha, eu trabalhava lá com ele na época. na época que né? fez a matéria, né, lá dentro de Alcaçuz ele fez, e ele falou, quando eu sair eu vou fazer uma matéria legal com você quando você sair. E eu saí, ele fez essa matéria e eu comentei, eu falei, cara, eu tinha tanta vontade de conhecer essa mulher e tudo. Ele falou, pô, eu vou apresentar leva você, você lá, né? vou apresentar você para ela, mas só depois da matéria. Ele ainda brincou, só depois da matéria. Enfim, uma semana depois eu descubro que ela mora no mesmo condomínio, na mesma torre, hoje nós somos amigos. Ela é a mulher, ela está aqui no meu livro 2 vezes, porque ela está dentro do livro e está como a revisora do livro, né, cara? Ah, Ela que revisou meu bacana. livro, então você vê que coisa, né? É. Ela lá atrás fez um favor e lá na frente hoje ela é minha amiga. Show de bola, ó. Nossa conversa aqui, nosso bate-papo é patrocínio também da Premium Express. Você acompanha, você tem aí 3 lojas na Ayrton Senna, tem também em Petrópolis, tem também em frente ao Frasqueirão. Premium Express tem cerveja de qualidade lá, tem cerveja especial, tem carnes nobres e tem meu amigão Jussier, que é uma figura, viu? Siga aí também Premium Express Conveniência para ficar por dentro das melhores ofertas. Agora, meu amigo Newton, Não eu tô sempre... bebendo, hein? Tô bebendo, então não posso beber não. Eu tô e ele Eu tô na água de coco, já acabou? não, tem mais aqui, vamos pegar aqui mais água de coco água aí. de coco da Premium Express, aqui pro meu amigo Newton. Tem mais aqui, a gente pega lá mais lá dentro também. Tem a resenha do futebol e eu tenho a resenha do cárcere, né? Do cárcere, né? O cara faz, eu vou fazer. E outra, eu tenho agora com a pegada nova aí. Eu sempre fui um cara muito palhaço, sabe? Aham. Mesmo lá dentro. Fazia porque palhaçada. Tem uma época assim de quem tá preso há muito tempo, uma fase,
Os primeiros anos foram assim terríveis, o primeiro ano. Depressão danada. Depressão vontade danada, de mas se depois matar. é aquilo que você tem, cara. Aquilo é seu mundo. Ou é você isso ou é isso. Ou é isso ou é isso. Então você vai ter que viver. E eu vivia dessa forma, dando risada, fazendo o povo dar risada. Aí esses dias um amigo meu que eu fiz lá, que graças a Deus, mais um cara que cometia crimes aqui fora e hoje está trabalhando numa padaria aqui, já faz 2 anos que ele saiu, me procurou, eu empreguei ele lá. Ele falou, por que você não transforma? Ele foi na minha palestra e falou, por que você não transforma essa palestra no stand-up? Você fazia todo mundo dar risada lá. Como é que seria o nome do Então, eu personagem, do né? personagem. O personagem eu já sei. Eu ia amarrar uma caixa preta na canela, ia entrar de boné, camisa dos Gaviões, todo, né? Mas eu ia entrar com um negocinho amarrado como se fosse uma tornozeleira, entendeu? 171. Não, 171 não. 171? Sim, Não dá certo não, pô. Porque 171 na linguagem da cadeia é quem não presta, quem não vale nada. Não presta nem lá dentro. Então, nem lá dentro. Nem lá dentro. Então Sim. tinha que ser entrando com a camisa do Corinthians já é bandido, né? Eu sou corintiano, não é? Os caras não falam aqui. E tem esse estigma aí, né? Que o corintiano, maloqueiro, mas não tem nada a ver. Mas Porque o corintiano é igual o flamenguista, né? Que tem de todo jeito. é igual rato. Então vai ter o bandido, vai ter o empresário, vai ter o médico, vai ter o advogado, vai ter Exatamente. o padre. Tem todo Mas eu acho que é uma ideia legal. Eu acho que daria pra pegar tudo que eu vivi lá dentro, porque tem coisas engraçadas lá dentro. Transformar coisa em coisa pra se contar, coisa legal. O que, por exemplo, assim, que aconteceu e você, isso aqui é uma resenha. Uma resenha. O cara abriu um som, o cara acabou, o carregador queimou. Queimou o carregador do celular. 5 celulares dentro da cela com o carregador, queimou o carregador. Como é que ia carregar o celular? Um desgraçado pega o meu som, que eu tô escutando lá, eu acho que na época eu estava escutando Racionais, um rádio, um sonzinho. Naquela época ainda era o CD. Presta teu som aí que eu vou abrir ele. Eu falei, abri meu som pra quê? Ele falou, dá um tempinho aí, não acabou. Dá um tempinho, me empresta o seu som. Falei, se quebrar, aí. Mas não sabia o que o cara ia fazer. O cara fez um carregador do meu som, meu. Carregador do som? O cara fez um carregador de celular do meu som. Sim, ele pegou Ele pegou a placa lá e o cara entendia de engenharia, de informática, né? Eu falei, cara, por que você não vai usar isso aí por bem, meu? Como é que você conseguiu fazer isso? Entendeu? E ele disse que aprendeu como? Dentro da cadeia. Dentro da cadeia? Dentro da cadeia. Por exemplo, você vai esquentar... quando eu fui preso, uma das coisas... No dia que eu fui preso, exatamente no dia que eu fui preso, o cara perguntou pra mim, você quer um café, cara? Eu fumava, né? Naquela época eu fumava. E os caras falaram, quer uma maconha, quer cigarro, quer boró? Aí os caras... Boró é o quê? Então, boró é aquele cigarro de palha do capeta, Sim, sabe? sim, Que forte pra caralho. Forte pra caralho. Não tinha um cigarro, os caras me ofereceram, não tinha um cigarro, acabei no boró, era melhor ter fumado a maconha. Era mais leve. Era mais leve. Eu não fumo maconha, mas era melhor ter fumado a maconha. Você é louco, o tal do trevo. Nossa, coisa muito ruim. O cara, sabe como é que o cara fez o café? Você não vai acreditar. O cara pegou uma garrafa PET, jogou o pó dentro, jogou água dentro, açúcar dentro, tirou um pedaço do colchão que tinha lá, queimou o colchão e colocou a garrafa assim, ó. A garrafa faz assim, ó. E sai o café, gente. A garrafa PET fica assim, sai o café. Tem engenheiro, tem cientista, tem tudo não, de tipo de gente dentro da cadeia. Eu acho que o engenheiro civil, ele deveria passar pelo menos uns 6 meses preso. Porque o cara fazer um túnel, igual fugir lá, um túnel de 400 metros com um pedaço de prato e um copo. 20 caras com um pedaço de prato e um copo. Não tinha mais nada não, gente, só isso. É a lei da sobrevivência, né? E os caras fizeram um túnel e fugiram bem uns 100. Lembra dessa fuga? Lembro. E lá você era no Raimundo Nonato também, tudo? Você foi primeiro pro Raimundo Nonato, então, nós fomos do Raimundo Nonato. Eu só passei 16 dias no Raimundo Nonato e fui transferido para Alcaçuz, por quê? Eu fui preso com um guincho e com a Land Rover, uma Defender. Essa Defender dentro tinha 100 quilos de cocaína pura e mais 500 balas de fuzil escondida num compartimento. Compartimento esse que nem eu sabia onde que era, eu só transportava, cara. Eu não sabia preço de droga, eu não sabia quem comprava. Você sabe, você não, sabe. Então, quando você é preso como bandido, então ele acha que você sabe de tudo. Eu era o cara que ganhava dinheiro para transportar droga, eu não queria saber quem era você, até porque uma das regras era eu entregar a droga pro Vitor, não perguntar nome de Vitor, não perguntar nada. E eu quebrei a regra, né? Que o Vitor pediu para eu entregar esse caminhão no lugar que não era para eu entregar. Então até esse cara nunca mais eu vi. Entendeu? O cara que me empregou, que era tipo o meu patrão, eu não vi mais. Que era o cabeça lá, que era o cabeça, que era o principal. Hoje já faz 13 anos que eu tô na rua, há 13 anos que eu não sei nem porque eu quebrei uma regra, então esse cara sumiu. Será que ele foi preso também? Então, eu sempre procuro, né?
Sempre procuro. O nome dele, você sabe? Não aparece nada. Nem lá em São Paulo? Não, aparece... Um dos amigos dele morreu, eu lembro que eu estava assistindo, né? Naquela época eu estava assistindo, acho que o Datena, dentro da cadeia. Eu vi que ele morreu, que era um dos amigos dele. Agora ele, nunca mais vi. Aí você foi para Raimundo Nonato, ficou quanto tempo lá? Fiquei 16 dias no Raimundo Nonato até acharem, porque foi assim, no dia acharam uma quantidade de droga, certo? E depois, 7 dias depois, acharam o carro, acharam a droga no carro, porque o carro estava lá, prenderam o carro. Não tinham revistado direito? Não, revistaram o carro, mas o compartimento era secreto. Era secreto. Até hoje eu não sei onde é esse compartimento, mas uma semana depois, estoura de novo, aí já apareceu na mídia de novo. Você de novo? Ah, foram me buscar lá à noite, como o cara mais perigoso de Natal. Eu fiquei durante 6 anos... Praticamente Fernandinho Beiramar. Eu fiquei durante 6 anos sendo considerado o cara preso, mais perigoso preso. Eu fui inaugurar o Presídio Federal, né? Em 2010. Mossoró. Mossoró. Bota esse cara aí, que esse cara é mais perigoso. E aí você ficava numa ala separada por ser esse mais perigoso? Eu fiquei numa ala separada. Tem a solitária, tem essas coisas que a gente vê nos filmes? Quando você chega, tem a adaptação, que é justamente a solitária. A adaptação é a pior parte. Mas eu fiquei numa parte reservada porque eu sou formado em publicidade, né? Sim, aí eu tive... tem ensino superior. Eu tenho ensino superior, o advogado pediu para mim uma cela melhor. Aí a cela melhor era do lado dos tarados, estrupador. Eu fui morar lá no seguro. Esse era o melhor do... O Cações não existe isso, no Rio Grande do Norte não existe isso. Aí eu fui morar no... Tudo é péssimo, né? Tudo é péssimo. Aí um tempo depois eu voltei para dentro do pavilhão. Falei, não vou ficar aqui do lado desses caras, não. Aí voltei, porque naquela época eu não posso mentir também. Eu entrei bandido, ainda queria ser bandido, né? Você ainda estava com a mente de... Não adianta eu chegar aqui e falar, não, eu entrei santo. Não, eu entrei já puto, né? Já entrei bandido. Então eu queria ser bandido. E o sistema, você, como ninguém sabe disso, o sistema não é feito para ressocializar. Não tem a estrutura não tem a estrutura, não tem as ferramentas para que um cara que sai de lá com a mente como a sua na época, vazia, né, voltada para o crime, vocês permanecem nessa visão, porque não tem dormitório adequado, não tem alimentação adequada, vocês não têm praticamente nada adequado. Nada adequado. E outra, o cara que faz um concurso público antes de ser agente, ele não é agente. Então ele faz um concurso público sabendo o que o agente vai fazer. E quando ele chega que ele se torna agente, ele se torna monstro, cara. O cara tá pagando por uma pena e ele quer cobrar ainda o que esse cara fez na sociedade. Então como é que esse cara vai mudar se esse cara apanha todo dia? Se esse cara é humilhado todo dia... Os caras só têm vontade de bater no agente. Só isso. Esse cara só tem a mente dele em fazer mal, em fazer mal, em fazer mal. O sistema em si não ressocializa ninguém. Quem é ressocializado é a pessoa. O sistema não me ressocializou. Eu encontrei pessoas dentro do sistema que fizeram com que eu ficasse melhor, que eu pensasse melhor. Agora, o sistema em si, ele não ressocializa ninguém, nunca vai ressocializar, a não ser que seja uma cadeia diferente como a APAC, né? Não sei se você conhece o método APAC. Não. A gente tem uma APAC aqui em Macau. A APAC é uma cadeia que ela é comandada pelos próprios presos, né? As maiores APACs estão em Minas Gerais. É uma metodologia do Dr. Mário Toboni, que já faleceu, mas ela é apaquiana, ela é da pastoral carcerária, né? E são cadeias grandes, por exemplo, em Minas Gerais tem uma cadeia de 600 presos e quem toma conta é o preso. Quem abre a cela é o preso, tem disciplina, tem regra, mas vai para lá aquelas pessoas que... O cara quiser fugir, foge. Foge. E vai para lá aquelas pessoas que realmente querem se ressocializar. Então, a família é o alicerce, o amigo é o alicerce, as pessoas... Tem toda uma filosofia, tem todo diferente. E Alcaçuz é o inferno. Não, Alcaçuz é inferno, outros presídios é o inferno. Alcaçuz é um verdadeiro inferno e continua sendo um verdadeiro inferno. Aí fica difícil você ressocializar. Nos meus posts aí, se você for no Instagram, você vai ver que, por exemplo, quando a intervenção chegou, uma cela que cabia 3 tinha 60, cara. 60 caras com uma escova de dente, ó. Com um Prestobarba, uma escova de dente, usa aí vocês. E aí cara, peraí. Sobre-humano, né? É risco de doença, De tudo, eu não tô nem aí, não tô nem aí. E continua do mesmo jeito. E como é que, e pra ir no banheiro, e pra fazer essas coisas, no meio do... É sofrimento. É como se fosse bicho. Não, é bicho, né? Pior que bicho. Pior que bicho, acho que nem bicho é tratado desse jeito. Eu fiquei, antes de ir pro Presídio Federal, eu fiquei 62 dias dentro de uma solitária, sem escova de dente, sem pasta de dente, sem sabonete, sem nada. Eu só comi uma comida que parecia uma lavagem, fiquei 62 dias sem cobertor, sem travesseiro, sem colchão. Até hoje eu fico pensando nesses momentos. Vem na cabeça, Vem né? na cabeça porque eu sou
Mano, eu tenho medo de duas coisas, é rato e cobra. E lá tinha os Lá dois. não tinha cobra, mas tinha uns ratos que era só botar a coleira, cara, e você fazer de cachorro, de gato, E tudo lá. passeando, entrava. Porque onde eu fiquei, o vaso sanitário não tinha vaso, era um buraco no chão onde os ratos entravam, sabe? Era coisa... E Se isso... tu soubesse como é que era, jamais tinha transportado drogas. Mas eu não queria nem saber dos 50, nem dos 30, não tinha mesmo, cara. Não é hipocrisia, não tinha. Se eu soubesse que era aquele sofrimento que eu passei nesses 10 anos, tô falando pouca coisa. Quem quiser saber da história Tá total, tudo aí no- tá tudo aqui, a ó, escolha na errada. íntegra. Mas na íntegra mesmo. Mostra aí, parceiro. Aqui Quando é que tá disponível para comprar o A Escolha Errada? Então, o livro sou eu mesmo que vendo. Sou eu mesmo Vai no que teu entrego. Instagram. Eu sou o único escritor acho que do Tu mundo. pode colocar eles nas plataformas como o Hotmart, Eu tenho ele, Monetize. eu tenho ele na Hotmart, mas eu tenho ele só em digital. Sim. É, Físico vai físico fazer. é comigo mesmo. As editoras que quiserem colocar para vender também Pode entrar em contato entrar em comigo. contato, né, pode, nas bancas, né? Com certeza. E eu sou o único escritor, eu acho, daqui eu tenho certeza, que é o que vai na sua casa entregar o Ah, tu livro vai lá. autografado e tirar uma foto, né, meu? Você compra um livro na livraria, você só compra o livro, você não ganha um autógrafo. É, O meu você ganha o autógrafo, ganha o livro, e se tiver com medo, não vá não, né? Porque esses dias eu fui entregar o livro na casa da mulher, ela falou, eu vi ela mesmo assim, eu falei, a senhora tá com medo? Ela falou assim, ah, menino, minha irmã me ligou perguntando se eu ia atender um ex-presidiário, se eu tava doida. Eu falei, mas a senhora tá atendendo um cara que foi ressocializado. por Deus também. Por né? Deus também. Foi Deus que mudou minha vida, né? A gente tá falando, brincando, mas a minha vida muda quando eu descubro que Deus existe. Agora, já a gente entra também nessa parte aí da sua nova vida, não é, Newton? Exatamente. E você lá na cadeia, no cárcere, né? Tem coisas assim que você não esperava, né? Eu vi que, por exemplo, vocês veem novela, vocês veem o Papinha, É, o Papinha, e fica cara, comentando. Como é que é essas coisas aí que aconteciam? Então, cara, a história do Papinha é até engraçada, porque eu me tornei fã do Papinha, né? Por dois motivos. Raiva do Papinha, não por raiva ser do Papinha, por quê? Porque eu queria assistir o Globo Esporte, Que você é fã de esporte. porque eu sou fã de esporte, e os caras queriam o Papinha. Tu no Papinha aí, Não, é Papinha, esquece, mano, é o Aí, Papinha. pra gente ver os O colegas Papinha é aí. de rocha, é patrulha, patrulha. Você foi aprendendo a gíria, né? É de rocha, é patrulha, galado. é de nós, galado, veve, ninguém vive, né, mano? É só veve, você veve, mano, você veve pedindo pra assistir o Globo Esporte, mano. Papinha. Tu fazia esporte, alguma coisa? Eu fazia só jogar bola. Jogar bola, né? Aí os caras lá queriam ver Papinha. Papinha. Não, é sagrado, é sagrado. Mas assim, quando o Papinha, esse fela da puta é pra ficar preso mesmo, é Não, pra e- bater. Os caras ficavam putos também, Não. eu concordava. Pior que não, os caras não concordavam, mas os caras assistiam e gostavam. Não dá, eu ficava meio assim, meio louco. Eu falei, não, mas o cara tá metendo pau na gente aqui, meu. O cara tá sentando a madeira. Aí os caras falavam, esse programa é bom, hein, meu. Aí os caras não perdiam, de jeito nenhum, porque os caras queriam saber os amigos que foi preso. Aí começava, fulano de tal foi preso. Aí É uma começava- vitrine, né? É uma vitrine. Daqui a pouco chegava o peão, lá dentro da cela. Aí tem Cara, uma televisão que tem uma televisãozinha que tem. naquela né? época, em 2017, era a bagunça, né? Era uma televisão pra cada pessoa, meu. Não, 2007. 2000... Antes de 2017. Antes de 2017, sim. É. Pô, de que época, que ano que foi a rebelião? 2017? Foi 2017. Sim, 14 2017, de janeiro de 2017. 2017. Ainda tava lá na... Exatamente, na 14 de concorrência. janeiro de 2017. Em 14 de janeiro de 2017, tinha televisão pra rodo. Tinha cela que tinha 6, 7 televisão. Tinha cela que tinha uma, mas todo mundo tinha o direito da televisão. Tinha direito de telefone, não ia ter direito de televisão. Enfim, e eles Inclusive, assistiam. de vez em quando vem uma ligaçãozinha de um presídio ainda pra mim. Ainda vem ainda, cara? Ei, meu irmão, seguinte, você ganhou o prêmio de não sei o quê. Ah, isso, mas no Rio Grande do Norte eu acho que não vem mais não, hein? Né, cara? não, é de fora, sempre é um É. sotaque diferente. É. E aí vocês acompanhavam o Papinha e aí... Eu acompanhava todas as emissoras, mas o Papinha era líder, cara. Ainda é, viu? E ainda é, ainda é. E por incrível que pareça, porque nós já estamos falando nele, né, eu fiquei, sabe, da mesma forma que eu fiquei com a Roberta, de conhecer a Roberta um Sim, dia, sim. eu fiquei com vontade de conhecer o Papinha para mostrar pro Papinha Fizeram que era possível. A Ponta Negra fez tua matéria também? Fez lá dentro. Depois. Fez E ele depois. comentou também, Papinha, isso aí. Não, quando eu fui preso? Não, quando eu fui preso, não era o Papinha. Era um gordinho aí Paulo que eu acho que eu já Wagner. falei, Paulo Wagner, Faleceu, que vivia com inclusive, um garrafão de vinho. Faleceu já, É. inclusive. Grande figura, Paulo Wagner, que Deus o tenha. Era ele. Da segunda prisão já era o Papinha, mas aí Sim. na segunda prisão não apareceu foto, não apareceu nada, né? Sim, Foi sim. uma nota bem pequena.
Sim, aí vocês acompanham lá o programa policial e os caras gostam de novela também. Gosta de novela. Então, mas só voltando rapidinho, eu tinha vontade de conhecer a Roberta e o Papinha, cara. Sim, sim, sim. E hoje eu tenho, mandar um Conheceu abraço os dois, pro Papinha, que além dos dois, eu sou amigo do Papinha também. Hoje o Papinha, ele sempre diz, ao vivo mesmo, que tem orgulho de ser meu amigo, porque eu mostrei pra ele, Viu né, o que é exemplo, possível, né? viu o exemplo. E eu continuo assim. E, Inclusive, Papinha está convidado para vir aqui no nosso programa. Papinha bater um papo aqui, falar um monte de resenha. Que Papinha também, a galera não conhece ele completamente. tem resenha, hein? O bicho é muito resenheiro. É, viu, demais, demais. Um grande profissional e um É. grande amigo. Então, cara, e quando eu cheguei na cadeia, o tempo foi mostrando que cadeia era a mesma coisa lá dentro, quando você começa a viver lá dentro, que lá era meu mundo, é uma sociedade paralela. Eu vivia aqui dali, ali era meu mundo. Durante 10 anos, o meu mundo foi Alcaçuz. Os caras gostam de novela, os caras gostam de Ana Maria Braga, E Sério. na novela é uma coisa absurda, porque se você falasse, se você gritasse na hora que tava, sabe? Ah, não pode. Ei, cala a boca Não, aí, não precisa nem pedir, cara. Tem coisas na cadeia que dava para ser usada aqui fora. Sério. E eu tô usando muito. O quê? Disciplina, Sim, né? hierarquia. Respeito, hierarquia, você falar eu tenho que ficar quieto, escutar, só posso falar depois que você terminar. Lá é desse jeito? Porra, meu. Quando você tá dentro de uma cela respeitada, onde você tá dentro dos E tem os líderes, esse aqui vai ser o nosso líder, esse aqui é o que... Não, cara, isso não existe. né? Não. A gente vê nos filmes é assim, Nos no filmes seriado. é assim. Os líderes, eles se formam, né? Eles se formam. O cara Naturalmente, Naturalmente. Não tem, você vai ser meu líder. Não. Vai se formando o cara que é mais velho, por exemplo, o cara é mais velho de cadeia. Esse cara, agora ele é faccionado, automaticamente ele vai ter esse topo, né? Agora, quando é de uma facção, tem os topos maiores, né? Mas, por exemplo, eu cheguei em 2008 e não existia facção. Nem PCC existia. PCC chegou em 2008, depois que eu cheguei. E você vê pela hierarquia de quem está preso. Por exemplo, não é chefe, mas aquele cara que tem mais o respeito é aquele cara sempre que estava mais tempo preso, né? É dessa forma. E E droga... quem é preso com status, por exemplo, eu cheguei com status Pelé. Sim, esse bicho aí é foda. Não, e aí eu sou um cara humilde, sou um cara legal, sabe? Os caras logo gostou de Aí mim. tipo, pensei, porra, pensei que esse bicho aí era... Mas ele é... Então aí vê a humildade do cara, aí você começa a ganhar um respeito. Eu usei isso a meu favor. Foram 10 anos que eu usei isso a meu favor. Os caras achavam que eu era bandido, então eu fazia de conta que eu era bandido. Se isso estava me prevalecendo, porque lá qualquer coisa você pode morrer, né, cara? De vez em quando eu jogava bola, dava uma cotovelada lá e o bagulho pegava fogo. E lá rola muita droga também, né? Como é que é essa parte aí Estamos falando de Alcaçuz até 2017, tá? Depois disso Depois você disso, não sabe exatamente como... Não, depois disso acabou tudo. E eu não sei mais porque eu saí em 2018, mas depois de 2017, Vitor, você que é repórter, quantas fugas dentro do sistema penitenciário você escutou? Pô, vários, dezenas, né? Depois de 2017? Sim, depois de 2017 não. Nenhuma. Nenhum. Não existe mais, porque Alcaçuz e os presídios do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte sim se tornou exemplo para o Brasil todo como prisões de segurança máxima. Quem manda hoje é o Estado, né? Mas antigamente, agora voltando a falar de 2017, você perguntou se tinha muita droga. Alcaçuz tinha mais ponto de droga do que Felipe Camarão, do que Bom Pastor. E não é mentira, eu não estou aqui. Tinha mesmo, de verdade. Era direto lá. E em relação a coisa que eu tenho curiosidade, que eu vejo bastante, existe mesmo essa intolerância contra o cara que comete um crime muito pesado, hediondo, sei lá, um estuprador, ele é realmente escorraçado lá dentro, um cara feito de menina lá dentro, o cara que comete um crime assim, chocante contra a criança. Os caras lá realmente têm esse tratamento? Não só lá, em toda a cadeia. Em todas, né? Todas é uma elas. lei. É uma lei do crime. Por isso que existe o seguro. Esse cara nem vai para dentro. Ele entrando lá para dentro, ele vai morrer. Tem duas opções. Ele vai morrer ou ele vai ficar no seguro para não morrer. Entrou, morreu. Entrou, morreu. Não perdoa. Não perdoa. Não tem como perdoar. Mesmo se o cara que tiver, por exemplo, eu sou um bandido, sou um criminoso. Meu irmão é um estuprador. Tá? Eu não tenho como dar a palavra para meu irmão, cara. Eu não tenho. Mesmo sendo um... Né? Só estou dando uma suposição aqui. Se entrar, vai morrer. E é capaz de morrer os dois. Se você ficar... Morre, por isso que fica lá. Eu vi coisa feia. Eu não vi morte de estuprador, mas eu vi coisa feia com o estuprador. Com o estuprador. Que teve um que entrou e não era nem estuprador, né? Era pedófilo. Era um pedófilo. O cara que
abusava de criança, né? Não, e nem abusava da criança, as crianças que abusavam dele. Como assim? Ele queimava rosca. Sim, Entendeu? Deu pra entender? Não deixa de ser o... Não deixa de ser uma pedofilia, mas não é... Mas, cara, não é incitando a criança a um ato... Mas, por exemplo, é uma coisa que o crime não aceita, que é absurdo, e ele quase morreu lá por causa disso. Ele só não morreu porque no dia não tinha ninguém pra assinar o crime dele, que existe isso, né? Assinar o crime assinar o crime. Sempre vai ter 2 ou 3 ou 4 coitados. Às vezes vai todo mundo... Não, vai todo mundo, mas... E aí não, foi fulano. Foi fulano, porque toda cadeia tem aquele coitado que vai assinar, cara. Aquele cara que é viciado em droga, aquele cara que... Que não tem expectativa, que vai ficar Não, ali aquele mesmo. cara que era morador de rua, que é viciado, que tá lá dentro. Joga pra ele lá, pra... Os caras vão dar droga pra ele até ele morrer e ele vai assinar um homicídio, entendeu? É assim que... E aí fica mais- com a responsabilidade. Mas existe isso pra tarado, pra pedófilo, existe isso pro cagueta, né? Porque um lugar é cabueta, outro lugar é cagueta, outro lugar é X9, outro lugar é delator. Aqui chama... É cagueta ou cabueta aqui que chama? É os dois, cagueta? tem cabueta e cagueta, né? É os dois. Não, aqui Você chama... caguetou, você cabuetou. Aí até hoje até estão descobrindo no dicionário qual é essa palavra certa. Mas e também tem isso aí também, o cara se subir, o cara não morre, mas o cara apanha virada no dedéu e os caras colocam pra fora pra morar no seguro. Vamos pegar... pede mais uma aguinha aí, Edmilson, por favor. Uma aguinha de coco e um energético. Da Premium Express. Oferecimento aqui, ó, da Premium Express. Galera, vão lá. Lá tem as carnezinhas top. Tem a cerveja aqui, que também é da Octus, chopp de qualidade. E tem muito produto para o seu churrasco. Enfim, para tudo relacionado aí a esse mercado... Para essa conveniência, né? Uma conveniência diferente. É 24 horas? É 24 horas. O nome já está dizendo aqui, é Premium. Ela fica nos postos de gasolina. Só você chegar lá que você tem acesso a tudo isso. Agora, Newton, acho que não tem como a gente deixar de falar aqui do massacre de Alcaçuz, né? Que foi uma coisa assim terrível. Demais. Eu não acompanhei tão de perto na época. E eu vou dizer aqui uma coisa a você, viu, Newton? Eu agradeço por eu não ter acompanhado, porque assim... Minha área é esporte. Eu gosto de fazer ABC, América, futebol, MMA, enfim, Flamengo, Fluminense, São Paulo. Meu negócio é esporte. Na época eu estava direcionado ao esporte. E via meus colegas de redação que estavam fazendo as matérias. Eram plantões extenuantes o dia inteiro. E ficava lá no sol com um guarda-solzinho lá. Chegava comida para eles lá ficarem o dia inteiro. E foi uma coisa que mexeu com o Brasil todo. E o Brasil acompanhou ao vivo esse massacre lá, as câmeras abertas. Tinha um ângulo lá de cima que dava para pegar tudo. A gente pode botar um trechinho aqui também, né, desse massacre de Alcaçuz. Infelizmente, várias vidas foram perdidas ali, né? Várias pessoas não tiveram a oportunidade que você teve de se recuperar. E como é que era? Você estava lá nesse momento? Tava. Como é que você fez para ficar vivo? Então, é uma parte, em 10 anos que eu estive preso, foram os 14 dias piores da minha vida, né? Porque essa rebelião, durou 14 dias. Né? Era a briga de facções lá, pelo domínio da... Porque quem comandava não era o Estado, era a facção. Era a facção. E no dia 1º de janeiro de 2017, aconteceu um massacre em Manaus, né? E lá morreu 59 integrantes do PCC. 6 dias depois, foi em Roraima. Uma retaliação do PCC matou mais 30 de uma facção de lá. E todos que viviam dentro do cárcere sabiam. Onde tinha facção do PCC... Todo mundo fica informado. Fica informado. A gente sabia que ia acontecer alguma merda porque o PCC queria cobrar as mortes lá, porque o RN tinha acabado de fechar uma união com a facção de lá, né? Que era lá de Manaus, eu não me lembro o nome da facção, não sei o que lá do norte. E os caras tinham fechado né? E a gente sabia, esses caras vão se enfrentar. Esses caras vão se enfrentar e eles demonstravam que iam se enfrentar. Já estava muito claro. Estava muito claro isso. A gente nunca imaginou que seria daquela forma, né? E foi os 14 dias da minha vida assim que eu falo, meu Deus,
aí que eu tenho a certeza absoluta que Deus tinha um plano na minha vida, sabe? Porque era uma briga do RN com o PCC. O PCC é da onde? São Paulo? São Paulo. Eu sou da onde? Era uma força criminosa muito maior, né? Eu sou de São Paulo e meu apelido é Paulista e eu estava no meio do RN. Então, a todo momento, nesses 14 dias, eu trabalhava no almoxarifado, eu tinha que entrar para dentro do almoxarifado, que fica dentro da direção, mas eu voltava para minha cela. Você já estava tentando uma ressocialização. Eu já estava ressocializado, né? Em 2017 eu já tinha computador dentro do ganho dado pelo juiz para tirar os meus manuscritos. Bom comportamento, né? Eu já saía do presídio do fechado para palestrado na rua, né? A primeira palestra que eu dei foi em 2015 na UFRN, já preso ainda do sistema fechado. Então já vinha sendo exemplo, eu já tinha 6 livros escritos, mas cara, ali dentro de uma rebelião ninguém quer saber se você é escritor, se é palestrante, Foda-se, né? Foda-se. Eram quase 1.600 homens, desses 1.600 homens eu conhecia 200. E aqueles outros milhares, lá, centenas lá que estavam tudo muito com faca na mão, e era cheio de sangue. todo tipo de armamento, era uma guerra. Era uma guerra. Passava do meu lado com 12, passava do meu lado com 38, com pistola, com faca. E de vez em quando os caras falavam, esse Paulista, vamos pegar? E alguém do lado falava, tá ficando louco? Paulista não tem nada a ver com a guerra. Só que esses caras que falavam para não me pegar, eu não conhecia. E eu só comecei a entender isso, que foi Deus que usava, né? Porque era só falar, pega. Acabou. Acabou. Não tá nem aqui. O pescoço velho já tinha para lá. E você, como é que era assim, durante um momento desse, de extrema tensão, de conflito, você procurava fazer o quê? Não, vou ficar aqui escondido, vou para ali, vou para cá, vou Então, no dia que estourou de verdade, foi algo assim assustador. O dia que estourou, buf! Um nos telhados, outro corria. A gente se armou, né? A minha arma era um pedaço de pau. Eu relato. O primeiro capítulo do meu livro é justamente o Massacre Sangrento de Alcaçuz. É o primeiro capítulo. Eu trouxe até a fotinha, uma foto aqui, ó. Não sei se dá para pegar. Será que dá para pegar? A gente dá uma Dá um... ampliação, uma ampliada. É o primeiro que já abre logo no, o livro, no tenso. Porque o que acontece? Eu passei 14 dias escrevendo, eu não tinha um computador. A guerra está acontecendo lá fora, eu trabalhando no almoxarifado, porque eles destruíram a cozinha toda, mas ainda sobrou a comida que era dos agentes penitenciários, eu que distribuía a comida. E eu estava com o meu computador, enquanto eu não distribuía a comida, eu estava colocando tudo que eu estava passando ali naquele momento. Então esse capítulo é muito forte, por isso que o livro é bomba, o livro é muito bom, porque o livro começa dessa forma, né? E, pô, foi tenso. E a todo momento eu falava, meu, eu vou morrer aqui. Porque eu tinha que trabalhar, mas eu tinha que voltar para a cela. E quando eu voltava para a cela, ali virou não tinha mais controle, não tinha mais nada. O Estado perdeu o total controle. Foram quantos mortos? Foram mais de 50, né? Até hoje eles falam 26. Mas e era foram coisa mais de assim, 50. de cabeça decepada, de cortar órgão Cara, genital, de fazer os 26, churrasco, os né? 26, os Com 26. um pedaço de corpo. Exatamente. Os 26, eu não posso falar que eu vi, porque foram dentro de um pavilhão onde eu não estava. Nessa época eu trabalhava e morava no seguro. Só que não contaram 26 naquele dia? Na quinta-feira, né? Isso aconteceu no sábado. Na quinta-feira foi as imagens ao vivo para o mundo todo, eles se degladiando. CNN, Todo mundo que mundo foi, inteiro. quando todo mundo pegou aquela guerra ao vivo. Meu, só ali mataram 10, que a gente contou. Eles matavam e mostravam pra gente os pedaços, amarravam os pedaços aqui, outro cara botava uma corda. Um filme, nem os piores filmes de terror, Cara, eu não gosto de filme de terror, né? Eu assisti os Jogos Mortais e tudo, já é ruim assistir um filme. 300 mil vezes. Até hoje eu lembro, o cara com a cabeça falava assim, ei, Paulista, aqui, ó, PCC a gente faz isso, ó. Cara, eu fiquei todo podre, né? Aí o cara faz o quê? Porra, massa. Não, mas tá O cara tudo faz podre, uma- eu tava todo cagado, né? um gesto de Eu pensava que poderia aprovação, ser- né? Não, cara, eu não adianta, estourou não sei o que aqui em mim, que eu vomitava sangue, eu passei muito mal, dias e dias eu vomitando, porque eu nunca tinha visto aquelas imagens, cara. Os caras cortar na sua frente, assim, tipo eu aqui, o cara mais ou menos numa porta de 10 metros, você vendo um cara ser cortado, os caras botar coisa no espeto lá e comer. Eu falei, pelo amor de Deus, porque até hoje existe... E nessa época o celular, a rede social já estava bem? Já estava vendo. As pessoas viam aqui, ó, o vídeo aqui, ó, churrasquinho de... Então, agora só que tem um porém. Existiu isso sim, mas foi pouco. Só que ficou muito porque quando eles invadiram a cozinha, tinham quase 3 toneladas de carne. Então eles fizeram churrasco durante 14 dias. E aqueles churrascos que eles estavam fazendo não era carne humana, sabe? Era carne do que eles tiraram da geladeira, do freezer. Ainda bem. Entendeu? Ainda bem não, menos... Menos mal, porque
todo mundo, todas aquelas imagens que passam ali, não é carne humana, gente. Aquilo dali é carne do que eles estavam comendo da geladeira da cozinha. Eu pensava que era carne Não, humana. mas aquele, porque tem um vídeo ao vivo que o cara abre mesmo, cara, e tira aqui o coração e morde, pô. Tem esse vídeo, esse eu não, não- pelo amor de Deus, cara. Você Então, passou o passou. pior do ser humano, você viu. O mais, tudo o mais louco. tenebroso, o mais... O que me deixava, eu falava, porque à noite, quando a cadeia parava, tudo escuro, eles trocavam um tiro, você via as labaredas, né, de fogo, um do lado, As outro do outro, rajadas, né? as rajadas. Os presos, cara, como é que pode? E aí foram momentos assim que você conseguiu se manter ali, conseguiu se sair um pouco do foco da... Eu tive a sorte de poder escrever. Toda a minha tensão, toda a minha dor, todo o meu medo, eu Mas lá com coloquei... um pedaço de pauzão lá, não? nos 2 primeiros dias, o pedaço de pau desse tamanho. O pau era mais pesado do que eu, porque foi uma cena, tipo, muito assustadora. Até quem lê o livro, todo mundo que lê o livro, nessa parte fala que se emociona, que chora. Porque era uma invasão ao nosso setor, mas não era uma invasão. Agora, pra galera entender, na época, a Alcaçuz era dividido por vários Vários pavilhões. pavilhões. Né? Isso. Eram quantos? 4 pavilhões. Você fica- 5 pavilhões, contando Você- com os 5 com Rogério Coutinho. Você estava em qual? Eu estava no setor médico, que era aquele setor que eu disse lá no começo, dos estupradores. E quem que é o estava seguro. dominando? Né? Não porque eu sou estuprador, gente, porque quando você escolhe trabalhar, teve um momento da minha vida que eu falei, eu não quero mais o crime, quando eu mudei definitivamente, Uhum. e só tinha como opção a remissão de pena, que era bom para mim, que minha cadeira era muito grande, e para trabalhar tinha que morar no seguro. E eu falei, eu não tô nem aí se eu tô do lado de estuprador, não, eu quero a minha melhora. E nesse local, num momento lá, ele estava sendo dominado por qual? Não tinha facção, né? É o setor dos trabalhadores, dos renegados. Não, mas assim, eles não estabeleceram uma divisão no momento do conflito? Então, RN, PCC. Lá embaixo era massa. Não tinha RN, não tinha facção. Ficou depois, esse pedaço que tinha uns 200 homens, né? Ficou como se fosse RN, porque a gente ficou no setor do RN. Então, essa parte fez parte do RN sem ser do RN, porque estava dentro do setor do RN, entendeu? Então aí você ia passando os dias, caramba, tô vivo. Ia passando os dias, Tô caramba, vivo, tô tô vivo, vivo, tô vivo, tô vivo. E aí, como é que foi o último dia? O último dia foi justamente quando os demônios entrou, né? Porque eu não sabia se era pior, se era a rebelião ou se os caras que chegou de Brasília. A polícia... A intervenção Intervenção do federal, Mauro Albuquerque, a intervenção do Mauro Albuquerque. E aí eles já chegaram arrepiando Não, e já chegaram para matar todo mundo mesmo. Eles controlam sim, mas eles matam também, né? Então, independente se o cara tá... Que eu falo- Às vezes o cara não tá lá atirando, não tá... não, por exemplo, quem morava lá, os 200 que moravam lá embaixo, não fazia mal a ninguém. Tava tudo trabalhando. Eles não tinham como saber, então... Cacete, eu fui o que mais apanhei lá, tem uma hora lá. E aí eles conseguiram essa intervenção, esse controle, matando muita gente também. Não, matando o que eu falo, não matando Sim. literalmente, né? Matando psicologicamente, batendo, né? Humilhando. E que numa situação extrema dessa também... Precisa. Não tô. O trabalho não, deles. Não consigo entender qual seria a maneira de controle. Não de tinha como. Eles tinham que fazer isso. É Mas uma guerra. Você está entrando na guerra, né? então, aí que tá. Eles entraram na guerra, eles acabaram com a guerra, certo? Só que a guerra continua até hoje. Tá entendendo? A metodologia da guerra continua até hoje. Já estamos em 2021 e a mesma metodologia criada por Mauro Albuquerque continua até hoje. Não tem medo de falar isso aí, não? Porque continua mesmo. E aí eles chegaram lá e foi pesadão também. E aí você, caramba, consegui sobreviver apesar de... Aí eu tudo. sobrevivi, graças a Deus chegou a minha liberdade, né? E depois de quanto tempo daquilo você saiu em quantos... Um ano depois. Um ano depois. Show de bola. Agora, você falou que na época do conflito você já tinha feito palestra, já tinha aceitado Jesus, né? Amém, já. Como é que foi o start para você? Caramba, crime nunca mais, agora vou tentar ressignificar aqui a minha vida, Jesus, trabalho, No final- fé. Depois de 2012, finalzinho de 2012, eu tenho um encontro com Jesus, né? Eu começo a entender realmente que minha vida tinha sentido. Quando eu vou a um culto e descubro que eu posso muita coisa se eu tivesse fé. E foi aí que minha vida começa a mudar, cara. Eu começo a ter a positividade de que eu posso mudar, de que eu posso ajudar as pessoas.
eu começo a escrever mais. Você viu que tem uma missão também. Eu tinha uma missão. Um propósito de vida. Um propósito. E de 2013 até 2018, minha vida vai mudando automaticamente, né? Com Mas os foi livros. depois desse culto. Foi depois É um encontro, né? É difícil você falar quando é que você se aproxima, assim. Eu me aproximei muito no federal, porém não adiantou nada. Mas naquele momento eu senti algo diferente. Começou a escrever, começou a... eu comecei a ver que minha vida... Porque eu não era um cara de muita fé. E quando eu começo a dobrar meus joelhos, eu começo a ver que... E eu ainda briguei muito lá, que eu sou um cara muito contestador, sabe? Eu sou um cara que pergunta muito e aí os caras... Não, você tem que ser crente. Fala, eu tenho que ter fé, né? Eu não falo de religião, eu falo de fé. Eu aceitei Jesus porque eu não conhecia Jesus. Então, não tem uma placa de igreja que eu vá. Eu sou cristão. Eu acredito hoje grandemente que Deus me deu essa missão, que Deus existe, né? Que Jesus veio nos ensinar o amor. Eu frequento uma igreja, né? Mas eu não sou a placa da igreja, porque muitas pessoas confundem as coisas, né? Não, você é crente? Não, cara, eu sou cristão. Tá de boa, tá tranquilo. E você começou a passar pros outros caras lá na prisão também? Porra, vamos... Sim, a gente começou a fazer cultos, vamos ler aqui a Bíblia, vamos sair dessa negócio de eu lia droga mais aqui. a Bíblia tinha muitos pastores lá dentro, né? Presos pastores. E isso foi muito bom para mim também. Eu tenho muitos amigos até hoje que estão pastores até hoje, já saíram da cadeia e estão pastores até hoje. Então sou muito grato a essas pessoas que me ajudaram psicologicamente, espiritualmente. E você passou a relatar o dia a dia, passou a relatar pensamentos, filosofias. Eu escrevi primeiro a minha biografia, né, que foi jogando tudo para fora. Quando eu termino a biografia, esse livro ele começou a ser escrito como terapia ocupacional. Em 2012 eu começo a passar por uma depressão muito forte e eu precisava fazer alguma coisa. Eu lembrei que eu aprendi lá no Federal que escrever como terapia ocupacional era bom. Então eu começo a escrever como terapia ocupacional. Dinora Simas, ex-diretora de Alcaçuz, que já se foi. Lembro. Ela me foi a primeira pessoa a me dar a oportunidade, que ela me deu caneta e papel. Eu falei que queria escrever. Ela falou, mas você quer escrever para quê? Eu falei, como terapia, que eu estou muito mal, eu preciso escrever. Eu aprendi isso quando eu passei no sistema federal. Ela me deu um chamequinho, 100 folhas e a caneta. Uma semana depois, essa mulher me chamou porque ela queria saber se eu estava escrevendo mesmo, porque naquela época tudo era mercadoria para troca de drogas, entendeu? Sim. Então ela Ou para fazer tentar uma fuga, né? É, Às vezes até a caneta serve, né? qualquer- Colher os caras calam, tudo, né? então. E ela queria saber, ela mandou me chamar. Mande chamar lá seu Nito lá e mande ele trazer o que ele escreveu. Eram duas coisas. Uma para ter certeza e outra, né, para me castigar se eu tivesse feito coisa. Quando ela viu que eu tinha escrito 100 folhas em uma semana, cara. Aí ela, sem falar nada para mim, ela vai atrás do Dr. Fábio Ataíde, do juiz de direito daqui, e de doutora Guilma Veras, que é do Tribunal de Justiça. E essas pessoas passam a ser meus anjos da guarda, porque quando chega o manuscrito na mão deles, eles começam a ver potencial e falam, vamos lá conhecer eles. E vieram me visitar. E aí, eles lançaram meu livro, acreditaram em mim. E quando esse livro estava pronto, que eu termino esse livro no finalzinho de 2013, eu começo a falar, pô, eu sou um escritor, será? Pô, mas escrever uma biografia, qualquer pessoa escreve, porque você está escrevendo a sua história. Aí eu começo a escrever meu primeiro romance, que chama-se O Pequeno Gênio, que é a história de um garoto que quer ser jogador de futebol. Já falei até para você dele já. Show. O moleque é palmeirense, é de uma família palmeirense, o sonho dele é ser jogador de futebol e ele vai brilhar lá num time de arquirrival, né? Mas é uma história cabulosa, porque essa história, eu começo a passar as folhas para os presos começam a ler e ver, caramba, e depois disso eu escrevo mais 6 livros. Então são 4 romances, são um tipo de autoajuda, que é junto da fé, fala sobre a fé, sobre a autoajuda e a minha biografia. Show. Aí você agora está tendo a oportunidade de trabalhar, né, com isso. Me fala como foi a saída, quando você saiu, o dia que você saiu da cadeia. Aí você, caraca, agora eu vou... Como é que foi o dia da saída? Então, primeiro que a surpresa, chegou de surpresa, né? A liberdade, ela chegou assim do nada. A minha liberdade, a minha carta de guia, que é o documento que diz quando você vai sair para o semiaberto, era só para o 10 de 2021. Não estaria nem aqui conversando com você. No mês 10 de 2021, e Deus me deu a oportunidade de sair no dia 17 de agosto de 2018, do nada não. Definitivamente ou, milagre. Ou era semiaberto? Semiaberto. Mas eu estava fora, né? E quando eu saí foi algo assim que
Primeiro pela surpresa, depois por você estar na liberdade, depois de tanto tempo, eu ficava, meu Aí Deus. você ficou, caramba, o que é que eu vou fazer? Pra A onde eu primeira vou? coisa que eu quis era uma Coca-Cola. Você foi tomar uma coca? Eu fui tomar uma Coca na frente, eu saí do semiaberto, lá no Raimundo Nonato, né? Na frente tinha uma mulher vendendo uma Coca, vendendo uma Coca. Tinha uma mulher lá com um barzinho, eu entrei, eu tinha um dinheiro no bolso porque eu trabalhava, graças a Deus ainda consegui sair com um dinheirinho. Aí falei, meu, vou tomar uma Coca. Quanto tempo você não tomava uma coca, Sérgio? Ah, sim, uma Coca mesmo sozinho, mais 10 anos, né? A gente tomava um pouquinho, o cara ia lá na visita e falava, toma um pouquinho de Coca aí, você tomava. Porra, Um copo você passava 1 hora, fazia acho assim, acho que eu tomaria 1 litro. Eu sou viciado em coca. ó. Eu tomei uma Coquinha KS. Depois foi num restaurante, comeu um Aí já prato... Aí eu procurei onde ficar, que eu também não tinha onde ficar. Não tinha. Né? Até porque sua família não é daqui, não né? é daqui, eu fui na casa de uma pessoa que eu conhecia muito, fiquei lá, aí as coisas começam, né, a ficar, meu, e o que eu vou fazer? Quando eu cheguei no Bom Pastor, estava uma guerra do Que PCC. foi o bairro que você... Então, nesse mesmo dia que eu saí, que eu cheguei lá, tinha uma guerra, eu não sabia, tinha uma guerra do tal do Japão com esse bairro que eu estava. O Japão era PCC, esse bairro que eu estava era RN. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Puta que pariu, acabei de sair disso, já tô aqui de novo. Não, peguei minhas coisas, peguei uns negocinhos e fui embora. Falei, não vou ficar aqui não. Vou morrer, porque o cara chegou lá e falou assim, ó, já estão sabendo que tem um cara do PCC aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não sou PCC, cara. Mas ninguém me conhecia, eu ia morrer lá. Eu vim pra Ponta Negra. E tá até hoje. Vim pra Ponta Negra com short e com a camisa azul, pô. Putz! O Maxwell fez até essa matéria. O uniforme. O saquinho aqui, o meu saquinho com um pedaço de uns cadernos, algumas coisinhas. Batendo, sem documento, sem nada. Se eu fosse tua primeira, eu teria comprado um short, pelo menos. Cara, eu não tinha dinheiro pra comprar short não, mano. Tinha dinheiro pra condução e pra coca. Aí fui. Passei numas 5 pousadas e ninguém me aceitava, cara. Eu não sei se olhava pra mim e falava, isso é... Aí eu lembro que na última pousada eu falei, meu, eu preciso ficar aqui. Eu saí da cadeia. Você foi bem? Eu fui bem claro, eu tô com a roupa da cadeia, eu tenho condições de ficar aqui, eu só preciso entrar em contato com minha família em São Paulo. E por coincidência o cara era de São Paulo. O cara, fiquei lá, sou amigo do cara, fiquei 32 dias nessa pousada até alugar um apartamento lá e tô até hoje. Show de bola. Aí você, quando você saiu, você começou a procurar aí uma maneira de colocar essa sua história para que todo mundo soubesse, para que as pessoas... Exatamente. Quando eu saí, essas pessoas que me ajudavam lá dentro, por isso que são meus anjos, aí eles me deram todo o suporte aqui fora. Eles não me deram só suporte lá dentro. Quando eu falo de ressocialização, é isso. Eu até postei ontem. Você saiu nessa época, foi o definitivo? Não, tornozeleira eletrônica. Tornozeleira. Coloquei a E aí tornozeleira e sua condição hoje, em relação à justiça? Hoje eu estou no aberto, já tirei a tornozeleira eletrônica. Então, tipo assim, eu só assino uma vez por semana. Mas, você não está completamente livre? Não, quantos anos você tem, desculpa perguntar? Eu tô velho já, 34. 34. Daqui 17 anos eu vou ficar livre. Por mais que você... Por mais que eu esteja fazendo tudo isso, eu devo ainda... A sua pena foi de quanto anos? 30 anos. Então. Eu tirei 13, então falta 17. Você não vai pra cadeia, mas você assina... E eu vou pra cadeia se eu não assinar. Você assina onde? Como é que é? Todo sábado você precisa assinar lá no semiaberto, que é no Raimundo Nonato, lá na Zona Norte. Você não pode sair daqui do Rio Grande do Norte? Não, eu posso. No aberto eu posso. Só não podia no semiaberto. No aberto eu posso. Sim, mas aí tem que assinar ainda? Eu tenho que assinar uma vez por semana. Sim. Se você viajar para fora, você tem que voltar em uma... eu tenho autorização, eu viajo. Aí eu volto para assinar, entendeu? Sim. Por exemplo, hoje a gente não está assinando porque a gente está com recesso. Recesso não, por causa da pandemia. Sim. Aí assinou faz 3 meses. E agora nós só vamos voltar a assinar de 17 de março, entendeu? Por causa da pandemia. E como é que você vê a questão aí do preconceito? Gigantesco. Eu passei 2 anos e 1 mês com tornozeleira, eu sei que é isso. Eu ia ser condecorado, homenageado. Título de cidadão natalense. Já tinha sido tudo aprovado. Só recebeu um negocinho lá, a placa. Eu não pedi, iam me dar. Você criou lá uns vereadores lá, né? Juntou. Como se eles não tivessem roubado nada, né? Aí falaram que esse vereador estava de conluio com uma facção criminosa e ia dar o título para um criminoso. Aí foi um balaio de gato. O cara não quis me falar, mas um vereador lá de dentro, alguém que estava lá dentro, falou, o cara foi muito legal com você, mas ele não teve peito de segurar. Porque se fosse fulano de tal, o título é seu, amigo. Foi aprovado, era seu. Ele só não quis prolongar. Ele não quis brigar, né, com os colegas.
Mas o preconceito começa daí, né? E em situações cotidianas, assim, o que é que você passa também? Quando eu entrava com tornozeleira, por exemplo, de vez em quando eu tava na praia. Como é que vai pra praia de calça? Eu vou pra praia de shorts. Uhum. Era um apontava, outro apontava. Eu não ligava pra isso não, nem ligo, até hoje eu não ligo. Mas hoje em dia, você não usa mais a tornozeleira? Graças a Deus eu tirei em novembro. E aí, mas aí quando as pessoas descobrem que você teve essa passagem... O meu o Você ainda preconceito hoje cumpre? comigo é bem pequeno, né? Eu passei a ser um cara conhecido, as pessoas me conhecem, sabem do que eu faço, mas quando é alguém que não conhece, ainda tem aquele... Mas conversou, já vai... Mas com a tornozeleira não tinha essa não, o primeiro impacto era o que ficava mesmo. É uma tornozeleira que está no seu pé, cara. É um desafio O problema é que a maioria das pessoas fazem a merda, e continuam fazendo a merda de tornozeleira. Aí o cara que não tá lá de tornozeleira, por exemplo, pô, vamos lá. Mataram um policial um tempo atrás, não foi? Eu vou dar só um exemplo. O cara tá usando tornozeleira, mata um policial. Porra, eu tô de tornozeleira, eu não faço nada de errado, mas se tiver um negocinho eu vou no meio, entendeu? Uhum. Então é muito difícil. Então eu não... Por exemplo, eu já escolhi morar onde eu moro para não ficar perto de bairro periférico. Eu sou um cara totalmente humilde, tá? Não tem, mas eu não queria estar, porque se você estiver no lugar errado, você vai preso sim. E você vai ficar preso sim. É só ler meu livro. E a polícia, a relação com o pessoal da polícia? Boa demais. Boa pra caramba. Com os que eu conheço, né? Com os que eu conheço, hoje eu posso andar de cabeça erguida, hoje eu vou dentro da CEAP, hoje eles me ligam para perguntar se eu tenho como arrumar egressos para fazer curso, para trabalhar. Então, a minha vida hoje é diferente. O preconceito ele existe, mas a minha vida, eu mostro dia a dia. A minha vida hoje é igual a vida de um viciado, cara. Viciado, se ele andar com um cara que fuma, ele vai voltar a fumar. Se eu andar com um cara que rouba, eu vou ser preso. Porque esse cara vai ser preso uma hora e eu vou estar do lado dele, só porque eu passei pela justiça, eu vou voltar preso. Então eu tenho que escolher muito as minhas amizades. Minhas amizades hoje são outras. É o que eu falo nas minhas palestras lá dentro do cárcere, dentro do presídio. Você quer mudar, você tem que mudar definitivo, amigo. Até suas amizades você tem que mudar. Porque isso não são amigos. É algo que você vai carregar a vida inteira, né? Esse estigma ninguém vai tirar não, porque ele vai ser o resto da vida. E aí, rapidinho, tem uma historinha engraçada. Eu fui dar uma palestra em Fortaleza, quando eu vendi 1000 livros, que eu fui convidado lá pelo Paulo Vieira, e eu vendi 1000 livros lá. Eu fui com a roupa normal, certo? Quando chegou aqui no aeroporto aqui, me levaram para a Polícia Federal, tiraram roupa e eu de tornozeleira. Só que na volta, eu voltei, como a palestra acabou e eu tava com um blazer, tinha comprado um paletó todo normal, né? Uma roupa dessa, como é que é o nome, caramba? Blazer não, não é terno, paletó, né? um terno. Comprei um terno top, para ir nesse evento top. Quando eu voltei, no aeroporto de Fortaleza, perguntaram se eu era lava-jato. Eu estava do lado do meu amigo, eu só brinquei lava-jato. Mas nem botaram a mão em mim, cara. Eu com a tornozeleira. Aqui tiraram até minha roupa. Eu voltei, a mesma pessoa. Tá vendo como que é? Só porque eu estava de terno. Acho que é por isso que os caras roubam banco de terno, né? Porque aí não tem Né? Eu era a mesma pessoa, cara. Aqui quase não deixaram eu embarcar. Lá nem pediram nada. Eu falei, meu Deus, é mais ou menos assim a vida, entendeu? Você tem que andar com as pessoas certas. É aquela eu coisa fiz só uma comparação, né? Mas Mas é aquele velho ditado. Diga com quem tu andas, que eu direi quem és. Quem és. Exatamente. E aí, Newton, você hoje tem essa missão também de levar a palavra de Deus, né? De mostrar a escolha errada que você fez. E quais são os seus planos a partir de agora? Você quer fazer mais palestras pelo país? Você quer mostrar que o crime não compensa, tanto para as crianças como para também os jovens, os adultos, né? Você quer expandir essa ideia pelo país, né? Eu preciso. É o que te move, né? É o que me move. O que me move é ter novos Newtons. O que me move é poder a gente ter políticas públicas dentro das comunidades, dentro das periferias. O que me move é mostrar que a gente precisa ter uma escola de primeiro mundo, não estádio de primeiro mundo. Tá usando o Arena das Dunas aí para quê? Não tá tendo nada lá. Nada, né? Teve a Copa do Mundo, deixou o quê? Só o 7-1. Se pegasse todo aquele dinheiro que roubaram pra caramba e construísse escola e hospitais, a gente ia ter um monte de moleque que não estariam num crime hoje, porque isso foi em 2014, nós já estamos em 2021. Então teria um monte de moleque que estão na cadeia hoje que não estariam
com exemplos. Então, o que me move é isso. É tentar, quanto mais eu fomentar isso, melhor é. Quanto mais eu mostrar a minha história e capacitar pessoas para isso, hoje o meu maior orgulho é ter presos que escutaram minha palestra dentro da cadeia e que hoje não são mais pessoas que cometem crimes, que estão trabalhando, cara. Então é muito, muito top. Então, diante daquela guerra que você passou, se você ficou, né, diante de tanto que elas mostram, porque você tem esse objetivo, né, de Exatamente. mostrar que outras pessoas têm que ter cuidado para não cair naquilo ali. Não Né? cair naquilo ali. Essa é o que me move, é ser exemplo. O que me move é ser exemplo. Beleza, galera, beleza. Queria agradecer muito a participação aqui, Newton Albuquerque. Vou mostrar aqui de novo o livro. O Aqui, livro e a o revista. livro e a revista A Escolha Errada, Newton Albuquerque, está disponível No aí. Instagram também, né? O seu Instagram é @Newton Albuquerque? Exatamente, exatamente. E Com EIW, né? Pra Newton Albuquerque com EIW. Lá pelo Instagram você consegue comprar meu livro, lá você consegue assistir minha história, porque tem tudo lá. Todo dia eu posto uma coisa nova. E a minha vida agora é essa aí. beleza, é só entrar em contato com o Newton, que você pode receber o livro aí pessoalmente. Newton, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Tu Podcast. Eu que agradeço. Boa sorte aí na sua vida, parabéns aí pela sua ressocialização, né? Errou, admitiu, pagou e muito pelo erro. E agora uma vida nova. E agora uma vida nova e desejo tudo de bom pra você aí. Tamo junto. Deus abençoe, viu? Amém. Tamo junto. Valeu, galera! Valeu.